Ok, vamos lá, pessoal. Bom, então hoje a gente vai começar um assunto novo, né? Eu mandei aí para vocês as notas que foram lançadas no Unifa Online. Qualquer dúvida, pessoal, é só me avisar que aí eu explico, né? Caso tenha alguma dúvida aí na composição da nota, tá certo? Mas basicamente, prova 7 pontos, lista 3 pontos, ok? E os pontos são proporcionais ao acerto da questão, tá? Como eu tinha explicado, beleza? Então, qualquer dúvida aí é só me contactar. Bom, então hoje a gente vai iniciar um assunto novo, né? Porém, não tão novo assim, já que o assunto é uma continuação do que a gente vem vendo, né? Então, a gente vai hoje falar sobre pilhas, tá? Que é uma estrutura de dados bastante utilizada, né, para resolver alguns tipos de problema, e é uma estrutura de dados que é baseada, né, na nossa velha conhecida lista, né, a lista linear. Então, qual é o contexto, né? O que é uma pilha? A pilha é uma estrutura de dados que armazena os elementos de forma linear, do mesmo jeito que a lista faz, né? E só que ela permite a manipulação direta apenas do elemento de uma das extremidades, né? Como assim? Permite a manipulação direta apenas do elemento de uma de suas extremidades. Quando a gente trabalhou com a lista, a gente poderia, né? A gente colocava os elementos na nossa estrutura, e eles ficavam sequencialmente, né? Um após o outro, linearmente. Quando a gente trabalhava com a lista, a gente poderia, né, armazenar elementos no fim da lista, ou no início da lista, ou numa posição intermediária da lista, né? Então, se eu quisesse colocar um elemento aqui no meio, eu poderia colocar. Então, eu manipulava diretamente qualquer elemento, tá? No caso da pilha, eu só consigo manipular os elementos de uma extremidade. Como assim? Eu só consigo adicionar elementos no final. E só consigo remover elementos também do final. Ou seja, os elementos que eu adiciono, né? Os elementos da extremidade que eu adicionei vão ser os elementos da extremidade que eu vou remover. Então ele vai seguir essa ordem, tá certo? Por outro lado, se eu tiver a minha estrutura e adicionar os elementos pela extremidade do início, a hora que eu for remover, eu vou remover apenas os elementos da extremidade do início. Tá? Então é isso que quer dizer manipulação dos elementos de uma extremidade. Tá? O elemento ele só pode ser inserido ou removido, né, da última posição, que é o topo da pilha, ou, dependendo de como você implemente, da primeira posição. Tá? Mas sempre vai ser da mesma extremidade. O último elemento inserido, né, o último que eu inseri na minha estrutura, ele vai ser o primeiro a ser removido, tá? Ou seja, o último que entra é o primeiro que sai. Então, por esse comportamento, a pilha, ela recebe o nome de LIFO, Last In, First Out, né? Então, a pilha é uma lista
do tipo LIFO. O último que entra é o primeiro que sai, tá certo? Mas como assim? Qual o contexto, né? Como é que eu vou usar uma estrutura de dados dessa? É que eu só posso inserir e remover da mesma extremidade, né? Lá do final. Bom, as aplicações são diversas, tá certo? Se você imaginar numa seguinte situação, essa estrutura de dados, ela é como, né, se você estivesse empilhando os valores. Então você vai adicionando os elementos nela e vai colocando um após o outro. Quando você vai remover, você remove sempre partindo do último que entrou. Então observem que a pilha, ela é exatamente esse conceito aqui. Você coloca um após o outro e vai removendo da mesma extremidade. Por isso o nome pilha, porque você vai causando um empilhamento de valores. Esse é o comportamento da pilha, ok? Bom, e numa situação prática, né? Computacional, onde é que eu posso usar? Existem vários tipos de aplicação onde você pode utilizar. Então, por exemplo, a calculadora HP12C, que é uma calculadora financeira. Não sei se vocês já usaram essa calculadora, mas as expressões matemáticas nessa calculadora, elas são pós-fixadas. Como assim? Se eu quiser somar 3 mais 4, eu não faço como nas calculadoras convencionais, que eu coloco 3 mais 4 e aperto igual. E aí aparece o número 7. Tá? Não é assim que funciona na HP12C. Para eu fazer essa operação, numa calculadora financeira, eu coloco o número 3, depois o número 4 e depois eu coloco a soma, a operação que eu quero. Aí o que, que vai acontecer? Quando eu coloco uma operação, ele desempilha os dois últimos valores que eu digitei. Então, sempre que eu boto um valor, ele vai empilhando esse valor, e quando eu coloco uma operação, ele desempilha os dois últimos números que eu botei, efetua a operação e bota o resultado de volta na pilha. Tá? Então, esse aqui é uma aplicação bem prática desse tipo de estrutura de dados. Guardar variáveis locais em chamadas recursivas de função, né? Não sei se vocês recordam, mas quando a gente usava recursividade, que eu mostrei para vocês como que o sistema operacional controla, né, a recursividade, a gente tem registros de ativação que vão sendo empilhados na memória do computador. Quando a função recursiva atinge a condição de parada, ele começa a liberar a memória, desempilhando aqueles valores. Então, a estrutura de dados que é usada para gerenciar isso pelo sistema operacional é uma pilha, tá? E vocês vão usar bastante essa estrutura lá na disciplina de sistemas operacionais, quando vocês vão aprender a implementar, a construir um sistema operacional. Então, vocês vão usar essa estrutura de dados bastante. Outra aplicação, manter o controle do escopo de variáveis. Como assim? Vocês já devem ter observado que quando você tem, por exemplo, vamos supor que eu tenha a seguinte situação. Eu vou declarar aqui uma variável inteira, depois eu vou criar aqui um for, para ele ir de
de 1 a 5. O que acontece? Eu estou usando aqui da, da função aqui. O que vai acontecer? Se a gente tiver, por exemplo, esse código aqui, acredito que vocês já devam ter passado por algo parecido. Então, temos aqui uma função que vai apenas, vou inicializar aqui uma variável chamada i dentro da minha função, eu vou inicializá-la com um valor que eu vou passar, lá dentro eu vou incrementar aquela variável e vou exibir aquela variável. E na main eu vou fazer o quê? Eu vou passar aqui, eu vou criar aqui uma variável chamada i também, com o mesmo nome. Vou chamar minha função teste, que usa uma variável também chamada i, e depois vou exibir o valor da variável i. Tá? Então, vou exibir o i dentro e fora da minha função. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Então, observem aqui que eu inicializei o i com 10, executei a função chamada teste, passando o número 7 para ela ia receber esse 7, ia passar para o i, ia incrementar o i, ia mandar exibir o i. Quando ele manda exibir o i tem 8. Depois que eu chamei a função, mandei exibir o i novamente, e o i tem 10. Né? Então, observem que eu tenho variáveis com o mesmo nome, porém, ele consegue manter o escopo da função, o escopo da variável. Dentro da função teste, a variável i tem um determinado valor, mas quando ele sai da função, ele volta a ter o valor que tinha antes. Né? Então, ele não se mistura, ele não se perde. Ele consegue controlar o escopo das variáveis. Como é que ele vai conseguir fazer isso? Através do uso de pilha. Toda vez que eu crio uma variável com o mesmo nome, ele cria um registro de ativação para aquela variável, né? Ele vai empilhando aqueles valores da variável do mesmo jeito que ele faz com a função recursiva. Tá certo? Então, a pilha, ela é uma estrutura de dados que é muito usada dentro, né, da área de computação, ok? E existem problemas reais da vida real que também você pode usar isso daí, né? Por exemplo, o tipo de problema que você pode usar. Imagina o seguinte:
Bom, tem umas questões do URI que eu vou liberar para vocês depois, mas imagine isso daqui. Imagina que você está no estacionamento, você vai parar seu carro num estacionamento, né? Você foi num restaurante, e aí lá não tem estacionamento, você entrega seu carro para o manobrista, e o manobrista é que vai levar seu carro lá para o estacionamento, tá? E o estacionamento, vamos supor que tenha uma parte que seja assim, né? Sem saída. Então, o que é que vai acontecer? O manobrista pode pegar o carro, coloca aqui, depois vai chegando outro carro e ele vai botando aqui atrás um do outro. Na hora que você for tirar, por exemplo, esse carro aqui, o que é que vai acontecer? Eu quero tirar o primeiro carro que chegou. Eu não consigo simplesmente tirá-lo. Eu vou ter que tirar o último carro que entrou, depois o outro e depois o outro, para poder tirar aquele primeiro carro que entrou. Então a pilha vai funcionar dessa maneira. Eu não consigo remover um elemento diretamente e nem consigo adicionar um elemento em qualquer posição. Eu tenho sempre que seguir essa ordem de inserir e remover do final, tá? Existem outros problemas que a gente pode resolver, mas quando eu liberar aqui exercícios para vocês, isso daqui vai ficar mais claro, tá? Imaginem também uma pilha de livros, né? A gente pode imaginar uma pilha de livros ou uma pilha de pratos, né? Então, quando você está empilhando pratos, né? Você está lavando os pratos, lavando e foi colocando aqui numa pilha. Aí na sua casa, recebeu alguns amigos, os amigos foram embora e agora chegou a hora de lavar os pratos. E aí você foi lavando e foi empilhando. O que vai acontecer? Empilhou, lavou, empilhou. Agora você vai enxugar os pratos. Na hora de enxugar, você não vai puxar o primeiro, nem o segundo, nem um aqui do meio. Você vai tirar os pratos exatamente nessa ordem inversa, né? O último prato que você botou na pilha vai ser o primeiro prato que você vai tirar para lavar, para enxugar. E aí você vai consumindo aquela pilha. Então a ideia é essa daqui, ok? Quais são as operações básicas da pilha, tá? Como toda e qualquer estrutura de dados, as operações básicas são três: inserir, remover e buscar, tá? Só que você tem variações, né, dessas três operações. No caso da pilha, né, para empilhar um elemento, você vai adicionar o elemento no final. Para desempilhar um elemento, você vai tirar um elemento do final. Então, a única operação de inserção que eu tenho é para adicionar no final. Eu não posso adicionar em qualquer outra posição. E do mesmo jeito, desempilhar. Eu não posso desempilhar de qualquer posição. Eu desempilho sempre da última posição que entrou, tá? As outras, né, permanecem as mesmas. Verificar se a pilha está vazia, o tamanho, né? Eu posso ter um que vai buscar o elemento que está no topo da pilha, diz quem é o cara que foi o último que entrou, né? Que é o topo da minha pilha. Então, eu tenho essas várias operações aí básicas que a gente vai implementar. Então, como é que é a implementação? Tá? Como é que é a implementação? Se a gente enxergar a pilha como um caso especial de lista linear, então a gente vai chegar à seguinte conclusão.
Eu posso ter implementação estática, ou seja, baseada em vetor, em array, e posso ter uma implementação dinâmica, baseada em alocação dinâmica de memória, né? Ele sempre referenciando o último elemento da pilha. Então, aquelas mesmas implementações que a gente fez, a gente pode fazer agora, né, para implementar a nossa pilha. E é o que a gente vai fazer já, nesse momento. Então, vamos lá. Até aqui, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Joia. Beleza. Então, vamos lá. Para implementar a nossa pilha, a gente vai partir do que a gente já fez até agora. Tá? Então, vou pegar aqui a nossa classe, lista estática. Eu vou começar da lista estática, tá? Eu vou começar da lista estática. Quer dizer, da pilha estática. Então, vou criar aqui uma classe que eu vou chamar de pilha. Então, vou pegar o mesmo código da lista estática e vou colocar aqui nessa minha classe chamada pilha estática. Ela vai ser meu ponto de partida. Bom, a pilha, como a gente viu, é uma estrutura de dados linear que vai permitir a manipulação de uma extremidade apenas. Então, eu só vou adicionar no final da minha pilha e só vou remover do final. Tá certo? Então, significa o quê? Que eu só vou ter o método adicionar, que é aquele método que vai colocar na última posição lá do vetor disponível e incrementa o contador. Pronto. O método adicionar numa posição é um método que não existe na pilha, porque eu não posso manipular nenhuma posição que não seja a última. Ok? Do mesmo jeito, remover. O remover, ele vai apenas remover do final. Eu não posso remover de uma determinada posição. E aí eu vou deixar o buscar, se eu quiser saber, né, qual é a posição de um determinado elemento, posso até deixá-lo, tá? Ou contém, limpar, tamanho, exibir, beleza. Aí, o buscar, na verdade, eu vou nomeá-lo topo da pilha, tá certo? Vai ser o elemento que está no topo. Ele vai me trazer sempre o cara que está na posição, na última posição. Então eu vou chamar aqui criar um método chamado topo. Esse método vai fazer o quê? Ele vai me trazer sempre o último elemento lá
né? O cara que está no topo da minha pilha, que é o cara da posição contador -1. Ok? Lembrando que a nossa lista estática, ela está sempre apontando, deixa eu abrir aqui, só para a gente relembrar a lista estática. Eu tenho um vetor e tenho um contador. O contador vai apontar sempre para a próxima posição disponível. Então, o último elemento, né? O último elemento que entrou vai ser o elemento indicado pela posição contador -1. Assim, pronto. Então, o contador está apontando para 5. Então, o último elemento que entrou foi o da posição 4. Então, por isso que eu estou usando contador -1. Tá? Vocês vão encontrar implementações na internet ou em outros livros que vão sempre retornar o da posição contador. Tá? Só que aí, nesse caso, eles estão inicializando o contador com -1 e sempre incrementando antes de adicionar no vetor. Tá? Tudo é uma questão de como isso daqui está sendo tratado. Então, o método topo, ele vai me trazer sempre o cara que está no topo da pilha. Tá certo? Quem é o cara que está no topo da pilha. Pronto. Então, agora nossa classe pilha estática, ela está implementada. Só uma observação. Esse método aqui, que adiciona, é um método, né, que costuma se chamar de empilha. Né? Empilhar, desculpa. E o remover é um método que vai desempilhar. Ok? Então, vou botar na pilha, vou tirar da pilha. Se eu quiser usar aqui a nossa classe, só testar. Quero empilhar 7. 7, 3, 5, 1. Vou empilhar esses valores aqui. Então, o que vai acontecer? À medida que eu jogar esses elementos na minha pilha, eu vou empilhando esses valores. Então, é como se eu tivesse isso daqui. É como se visualmente eu tivesse isso. Se eu colocasse aqui o 7, depois eu vou empilhar com 3, empilha 5, empilha. E se eu quiser desempilhar, vai exibir aqui a nossa pilha, só para a gente ver o que é que está acontecendo com ela, né? Se eu quiser desempilhar, é só chamar o método desempilhar. Então, eu vou desempilhar 2. Quando eu desempilhar o primeiro, o que é que vai acontecer?
Um vai sair da pilha. Quando eu desempilhar outro, é o 5 quem vai sair. Ok? Então vamos rodar aqui. Vamos testar a nossa classe aqui da pilha estática. Pronto. Então observem aqui. Empilhei o 7, depois o 3, depois o 5, depois o 1. Aí quando eu desempilhei, ele removeu o 1, depois ele removeu o 3. Desculpa, depois o 5. E aí minha pilha ficou só com 7 com 3. Tá? Bom, com isso daqui eu já tenho a minha pilha estática, né? Criada a partir da minha lista estática. Tá? O que é que eu preciso só fazer aqui? Mais nada, mas eu vou fazer aqui o seguinte. Na literatura, pessoal, quando vocês forem olhar em livros, ou até mesmo internet, é muito comum vocês encontrarem esses dois métodos aqui, o empilhar e o desempilhar, com outro nome, né? Geralmente, empilhar a gente chama de push, ok? E o desempilhar a gente chama de pop. Então é comum, e a partir de agora eu vou fazer isso, o método empilhar eu vou chamar de push. E o desempilhar é o pop, ok? Tem método que verifica se ela está vazia. A gente nem tinha criado, né, na lista, não tem problema. A gente pode criar aqui um método que verifica se a lista está vazia, né? É aqui um método que vai verificar se a lista está vazia. Saber se ela está vazia. Não é isso. Se o contador é 0, ela está vazia. Então retorna true. Se não, eu vou retornar false. Pronto. Então, um método que vai dizer se a minha pilha está vazia. Ok? Esse método geralmente vai se chamar empty. Então, vou botar aqui com esse nome, empty. O método que retorna o topo, vocês vão encontrar ele ou com o nome de top ou com o nome de peak. Tá? São dois nomes que são bastante utilizados. Top e peak. Ou top. Vou botar aqui assim do lado. Vai retornar o topo. Ok? O que mais que a gente tem? Tamanho, é o size, né? Se a gente quiser botar tudo em inglês, por aí vai. Mas basicamente os mais importantes são esses, push e pop. Então toda vez que você encontrar um método chamado push ou pop, tenha em mente que esses métodos estão fazendo o quê? Colocando no final e tirando do final, simulando o comportamento de uma pilha, tá certo? E esses nomes vão acompanhar vocês aí até o final do curso de computação, tá? Lá em sistemas operacionais vocês vão usar bastante, né, pilha. Então vocês vão fazer muita operação de push e pop, tá? Em registradores. Bom, vamos testar aqui agora. Vou empilhar. Agora é push.
E o desempilhar agora é pop. Beleza. Ok. Então, essa é uma pilha estática. Tranquilo aí, pessoal? Dúvida? A implementação da pilha estática. Tranquilo, né? Professor, o senhor tinha dito que é para empilhar e desempilhar das extremidades. Isso conta para o começo da pilha também? Conta. O que que acontece? Boa pergunta, Daio. Quando a gente fala, ela manipula de uma das extremidades, significa o quê? Se eu inserir elementos no final, eu vou escolher uma das extremidades para trabalhar. Se eu escolher o final, então só vou inserir no final e remover do final. Se eu escolher trabalhar com o início, eu só vou inserir no início e remover do início, tá? No caso aqui, Dion, o que é que acontece? Como eu estou trabalhando com vetor, com array, qual é a operação que vai ter menos custo para mim, né? É inserir e remover do final ou inserir e remover do início? No final. Do final, exatamente, porque eu controlo usando esse contador. Mas se eu quiser, né, criar uma pilha estática que vai inserir sempre no início e remover do início, eu posso, numa boa, né? Só que para isso eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que sair deslocando os elementos para a direita para colocar o novo elemento aqui no início. E na hora que eu for remover, eu vou puxar os elementos de volta para a esquerda. Então vou ter um custo muito alto de processamento. A pilha vai funcionar? Vai. O resultado final é o mesmo, só que o desempenho vai ser desastroso. Então, por isso que quando eu estou trabalhando com a lista estática, né, eu vou usar sempre o final, porque eu vou ter, né, menos processamento. É só incrementar um contador. Ficou claro aí? Ficou sim. Valeu, professor. Beleza. Falou. Então pronto. A não ser que você queira, a não ser que a gente queira sacanear com alguém, né? Você faz a pilha estática fazendo a inserção e remoção do início. Aí dá para o cara usar, né? Aí a pilha vai demorar absurdamente. Tá funcionando, mas vai demorar. Aí é uma maneira aí de sacanear com alguém. Aí é Mas ninguém vai fazer sacanagem. isso. Aí é demais. Aí é demais. Então pronto. Então a pilha estática, ela vai funcionar assim. E a pilha dinâmica, né? Como é que seria? Do mesmo jeito da lista dinâmica. Se a gente observar, o que é que vai acontecer? A gente já tem a nossa lista dinâmica implementada. O que é que a gente vai fazer? Somente as devidas adaptações. Então, lista dinâmica, está aqui. Então, eu vou pegar aqui a minha lista dinâmica, eu vou usar o mesmo nó, né? Não vou nem mudar o nó, vou deixar o nó aqui com o inteiro. Eu vou pegar o código da nossa lista dinâmica e vou criar uma pilha dinâmica. Professor, Oi, pode falar. O Luiz pediu no chat para mostrar de novo os métodos que ficaram na classe da pilha estática. Ah, beleza. Posso sim. Só mudar aqui o nome. Criando aqui logo a minha classe, pilha dinâmica, com o mesmo código da lista dinâmica. A pilha estática ficou com esses métodos aqui. Vamos lá. Tem os construtores, né? O push, tá? O push que ele adiciona no final. Ele empilha. Ok? O pop,
e desempilha. O peak, que ele diz quem é o topo. Empty, que ele simplesmente diz se a pilha está vazia ou não, que é um método que a gente poderia ter feito lá na lista, e realmente eu esqueci de fazer ele. Só verificando se a lista está vazia ou não. Aí retorna true ou false. Eu deixei aqui o buscar, né, que é o search. Contain. Podemos até deixar, não tem problema. Limpar, que é o clear. Size, que vai retornar o tamanho. E o exibir, que vai mostrar. Então, basicamente, esses são os métodos aqui que a gente deixou. Push, pop, são os principais. Pick, empty, buscar, contém, limpar, size, exibir. Beleza, João? Aí só uma observação, pessoal. Seguinte. Algumas linguagens, né, de programação possuem algumas linguagens de programação possuem coleções que implementam uma pilha, né? Como é o caso do Java. No Java tem uma coleção genérica que implementa pilha. Então eu poderia criar aqui a stack, que é pilha em inglês, é o nome da classe lá do Java que vai implementar uma pilha. Então, se eu quisesse colocar uma pilha de números inteiros, eu colocaria, eu declararia meu objeto, né, minha coleção aqui, como stack, e aí os métodos que eu vou usar nela, ó, exatamente os que eu estou falando aqui, ó. Empty, ver se está vazia. Pick, ele retorna quem está no topo. Pop, ele remove, ele desempilha. Push, ele coloca. Search, ele busca, tá? Add, add all, essas aqui são herdadas. Se eu quiser inserir vários objetos de uma vez, se eu não me engano. Não. Essa daqui eu já não lembro o que faz. Aí teria que ver lá na documentação dela. Esse add aqui, não lembro. Past clear, né? Então, essa classe stack aqui do Java, ela é uma coleção genérica que vai implementar a pilha, né? Com esses métodos aqui que eu falei. Ok? Mas, nessa disciplina, a gente vai usar a nossa própria pilha, né? Para resolver os problemas. Beleza? Joia. Então tá. Então, vamos voltar lá para a nossa pilha dinâmica. Então, eu vou criar uma classe chamada pilha dinâmica e vou partir do código da lista dinâmica. Então, copiei o código, colei aqui e vamos alterar essa classe para trabalhar segundo o comportamento da pilha, que é o comportamento chamado LIFO, Last In, First Out. Então, o método adicionar, ele só vai adicionar no final. Eu não tenho esse adicionar numa posição. Mesmo jeito, remover. Ele remove do final. Ele não remove de uma posição.
Aqui no caso, esse nosso adicionar, ele está adicionando, beleza, sempre no final. E o remover, ele está fazendo uma busca para chegar no penúltimo elemento e remover, né? Então, porque eu estou usando uma lista simplesmente encadeada. Atenção aqui no que eu vou mostrar, pessoal, tá? Atenção no que eu vou mostrar aqui, só para o entendimento. Nessa implementação aqui, eu estou usando uma lista simplesmente encadeada, né? Então a minha lista, ela infelizmente não tem o endereço do anterior. Então, para eu remover o último elemento, eu vou precisar percorrer a minha lista para chegar no elemento, no penúltimo elemento, e aí sim conseguir, né, remover o último elemento. Professor, mas se eu usar uma lista duplamente encadeada, eu não preciso fazer isso. Exatamente. Então, se você está usando uma lista duplamente encadeada, você não precisa se preocupar em sair percorrendo a lista. Basta ir no último elemento e apontar para o anterior. Pronto. E aí vai funcionar, né? Então, como essa implementação aqui, na época que eu fiz, a gente ainda estava trabalhando com lista simplesmente encadeada, então ela ficou com esse pequeno problema aí de performance, né? Digamos assim. Ela tem que percorrer todos os elementos até chegar no penúltimo para eu poder remover o último elemento. Mas agora vocês já sabem que dá para usar duplamente encadeada. E aí o problema é resolvido, tá? Só que tem um detalhe. Vou deixar primeiro ela funcionando. Vou deixar ela primeiro ela funcionando, depois eu vou dar aqui uma dica para vocês. Então, adicionar, remover, tem aqui o buscar. Eu vou chamar o buscar de search, só para ficar aqui, né, o Java lá. Para deixar mudar aqui o nome de algumas. Ok, então adicionar é o push, adiciona no final, remover é o pop. E vou criar aqui o pop, o pick, que vai dizer quem é o último elemento. Então eu vou só retornar último ponto dado. Aí ele diz quem é o topo da pilha, né? Então a minha pilha dinâmica já está implementada. Peguei a minha classe lista dinâmica, mudei aqui, né? Tirei os métodos que eu não posso usar, renomeei o adicionar e remover do final para push pop. Se eu quiser usar agora aqui a pilha dinâmica, esse mesmo código, só trocar aqui. Pronto. Deixar o mesmo código, mudei só o tipo de pilha. Vamos rodar para ver se vai ter o mesmo resultado.
Deu um erro. Só dar um rebuild aqui. Pronto. Então, 7, 3, 5, 1, depois desempilhou, desempilhou. Então, observa que a minha pilha, né, está funcionando, só que essa pilha, ela é uma pilha dinâmica, tá? Ela é baseada em alocação dinâmica de memória. Mas a lógica vai ser a mesma. Ele vai adicionar no final e vai remover do final. Ok? Então, uma pilha dinâmica aqui funcionando. Pessoal, até aqui está claro a pilha dinâmica? É apenas uma lista dinâmica que insere e remove do final. Joia. Agora, uma atenção aqui. Observem que eu estou inserindo os elementos no final da minha pilha. O meu push vai sempre colocar depois do último. E o pop vai remover sempre o último. Como eu estou usando uma lista simplesmente encadeada, para eu poder chegar aqui no penúltimo, eu vou ter que percorrer toda a minha lista até o penúltimo elemento. Se eu estivesse usando uma lista duplamente encadeada, bastava chegar aqui no último e voltar para cá. Tá? O que vai acontecer? Vai ser muito comum vocês encontrarem um outro tipo de implementação que vai ser como esse que eu vou fazer agora. Tá? O que acontece? O que é que eu posso fazer para evitar ter que percorrer todos os nós até chegar no penúltimo para poder remover o último? Tá? Isso continuando com uma lista simplesmente cadeada. Tá? Eu não quero usar duplamente, eu quero continuar com a lista simplesmente. Agora o que eu quero fazer eu não quero ter esse processamento de percorrer até o penúltimo elemento para poder remover o último. Como é que a gente pode fazer para otimizar isso? Bom, como a pilha é uma estrutura que só permite manipulação em uma das extremidades, eu posso mudar a extremidade com a qual vou trabalhar. Em vez de trabalhar com a última, com a extremidade do final, eu posso trabalhar com a extremidade do início. Por quê? Porque na hora que eu inserir um novo elemento, eu vou inserir ele no início. Então, o novo elemento vai apontar para esse primeiro aqui. E na hora que eu for remover, o elemento que eu vou remover, ele tem o endereço do próximo. Então, eu não preciso mais sair percorrendo. Como assim, professor? É o seguinte. Vamos simular aqui para poder ficar claro o conceito. Eu vou adicionar aqui o primeiro elemento, 7. Então, eu vou adicionar aqui o 7. Beleza, ele é o primeiro e ele é o último. Então, vai cair aqui. Aí agora eu vou adicionar o outro, o 3. O que é que eu vou fazer? Vou colocar o 3 no início. Tá? Vou colocar o 3 no início. E vou fazer o 3 apontar para o 7. Então, a minha pilha agora está assim, ó, a minha lista está assim. Eu estou inserindo no início. Pronto.
Agora eu vou colocar mais um, vou colocar o 5. Aí o 5 vou colocar no início. Eu não vou colocar mais ninguém no final, vou sempre adicionar no início. Vou colocar aqui o 1, só para finalizar. Então observem que eu estou colocando no início. Para colocar no início da fila, da lista é muito tranquilo, né? Muito simples. Para eu colocar no início, basta fazer o quê? Fazer o novo ponto próximo apontar para o primeiro, né? Novo ponto próximo aponta para o primeiro, e o primeiro agora recebe o endereço do novo. E na hora que eu for desempilhar, como é que eu vou fazer? Já que eu estou inserindo no início, eu tenho que remover do início. Como é que eu vou remover esse cara aqui do início? Eu simplesmente vou fazer o primeiro receber primeiro ponto próximo. Então, o primeiro agora vai apontar para cá, ó. E o 1, ele saiu da minha pilha. E aí, no momento certo, o Garbage Collector remove ele. Então, na hora de remover, o que é que vai acontecer? Como eu estou inserindo no início, na hora de remover do início, basta eu fazer primeiro recebe primeiro ponto próximo. E aí eu vou ter um desempenho melhor, né? Já que eu escolhi agora adicionar do início e remover do início. Pronto. Então a minha pilha está inserindo e removendo lá da extremidade do início, que fica bem mais simples, né? Isso porque eu estou usando uma lista simplesmente cadeada. Se a gente testar agora, vamos ver o que é que vai acontecer. Obviamente que ele vai mostrar o inverso, né? Ó. 7, aí depois eu empilhei 3, 5, 1. Aí depois eu vou desempilhar, sai os 1, desempilha, sai os 5. Então agora eu tenho o 7 e o 3 dentro da minha pilha. Ok? Então essa maneira, quando eu trabalho com uma lista dinâmica, simplesmente encadeada, essa maneira, inserir no início se torna, né, uma implementação mais enxuta e mais eficiente, mais otimizada. Ok? E aí, se vocês observarem, a gente nem trabalha mais com essa informação aqui do último. Ó. Esse último aqui já não vai servir mais para nada. Eu estou sempre trabalhando com o primeiro. Então vai ser comum vocês encontrarem, pessoal, em livros ou na internet, uma implementação dessa maneira. Ó. A pilha dinâmica sem essa informação aqui do último. Informação que não vai ser necessária. Já que eu estou trabalhando sempre com a primeira posição. E o pique, ele vai tirar sempre do primeiro. Então, essa implementação aqui da minha pilha dinâmica
sempre insere e remove do início. Então, não preciso ter aquela referência lá para o último. Professor, mas eu posso deixar? Posso ter? Pode. Não tem problema não. Né? Mas ela nunca vai ser usada, no caso da pilha dinâmica. E, né, só para fechar aqui, nessas implementações que vocês podem encontrar nos livros, essa variável aqui, que ele chama de primeiro, vai ser muito comum vocês encontrarem ela com outro nome. Vai ser muito comum vocês encontrarem classes onde chamam isso aqui de topo. Indicando que esse aqui sempre vai ser o topo da minha pilha. Então, se você quiser, pode inclusive chamar isso aqui de topo. E aí fica algo bem mais contextualizado. É um nó, né? Esse nó é o nó que aponta para o topo. Sempre ele aponta para o topo da pilha. Quem foi o último elemento que entrou e quem é o próximo elemento que vai sair. E aí a nossa classe, né, agora está finalizada. Se eu rodar aqui de novo, só para garantir. Beleza. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Ficou claro aí essa questão? Então, pilha é isso, tá? Então, pilha é isso. A gente vai partir das implementações que a gente já tem da nossa lista, então não tem nada demais, é apenas pegar a mesma classe, elimina os métodos que não podem existir, né? Deixa só adicionar e remover no final, e muda o nome dele para push pop, né? Deixa ele contextualizado. Ok? Então, com isso, a gente acabou de ver a pilha. Próxima aula, a gente vai falar de fila. Tá certo? O que é uma fila? A fila, ela vai ter uma abordagem muito parecida com a pilha. A gente vai partir da lista dinâmica ou estática e vai implementar a nossa fila, tá? Porque ela também é um caso particular das listas. Beleza? Bom, então é isso. Aí eu quero que vocês, passar aqui para vocês a leitura do livro. É importante que vocês leiam o livro aí de vocês, né? O livro da disciplina. Vocês vão ler capítulo 4. Estruturas de dados do tipo pilha e fila, tá? Então leiam o capítulo 4 para consolidar aí o entendimento. Lembrando que não precisa ler essa parte aqui de análise de complexidade. Vocês vão ver isso aqui lá na próxima disciplina chamada Cana, ok? Então, leiam isso daí. E aí, próxima aula, a gente continua com a fila. E implementem as classes de vocês. Já deixam prontas, que na próxima aula eu já libero aí as listas do URI, para vocês praticarem. Ok? Bom, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza, né? Ok. Bom, então, grande abraço a todos, fiquem com Deus, boa semana e até quarta-feira. Tchau, tchau. Valeu, professor, até mais. Até a próxima. Valeu, Gilson.